O dia bom tá de volta. Preparados? E aí, seres humanos, tudo beleza? Demoramos, mas estamos de volta, né? Acho até um pouquinho engraçado, porque o nome do último episódio, o título do vídeo era que o mundo não gira, ele tomba, e no final quem foi tombado foram os próprios leitores de fanfic, né? Mas que bom que já tá tudo certo, né? Tipo, o que aconteceu, aquele episódio catastrófico. Mas provando que o bem sempre vence, todas as fanfics eu acho já estão voltando. E QCI foi uma delas, então finalmente eu fiquei um mês esperando o que iria acontecer. Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que me avisou, né, que tava de volta, e quem me apoiou quando saiu, que me ajudou a tentar achar alguém que tinha, sei lá, alguma forma de me ajudar, né. Mas porém vamos esperar aqui, e agora estamos aqui para um episódio super especial de QCI hoje. Eu não vou ler só um episódio, mas irei ler dois. Não tava todo mundo curioso? Eu também. Então vamos ler 2 episódios hoje. Então pausa esse vídeo se você quiser parar pra fazer uma pipoca, fazer um sanduíche ou qualquer coisa, porque hoje o vídeo vai ser vai ser aqueles vídeos hiper longos. Já tô aqui, ó. Cadê meus chifrinhos? Até aqui. Meus chifrinhos lavados, né? Ficaram de molho por um mês. Mas, como eu já disse, o dia bom tá de volta. Preparados? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E caso você não tenha lido algum episódio anterior de QCI, o link da playlist está aqui na descrição do vídeo. E hoje, como eu disse, irei ler 2 capítulos, episódio 15 e episódio 16, denominados Alarido e Chinfrim. Então, sem mais delongas, vamos lá. Os olhos pequenos e inchadinhos eram abertos cautelosamente. Sentia a luz bater de contra os mesmos e a brisa suave e calorosa da manhã invadia todo o ambiente, dando-lhe uma sensação agradável. Mexeu-se preguiçosamente pelos lençóis macios de sua cama, à medida que bocejava preguiçoso. Um sorriso mélio invadiu sua face angelical ao fitar Lúcifer. Achava-se sentado sobre a cadeira preta, que ficava próxima às suas prateleiras. Permitiu-se gargalhar baixinho com a cena peculiar que presenciava. J.K. parecia confortável sobre o assento giratório. Seus ombros estavam relaxados e sua expressão concentrada não escondia a dificuldade que passava. Ele brincava com o cubo mágico. O diabo mexia o brinquedo para um lado, para o outro, tentava a todo custo ordenar as cores da maneira correta, porém não conseguia e aquilo deixava-o furioso. Jimin fitava-o atentamente, prendendo o desejo de rir com a coberta nos lábios. Achava deveras engraçado um homem tão sério como J.K. com aquele objeto em mãos, e o mais hilário para o Rivinho fora que John sabia fazer qualquer coisa, menos manipular um cubo colorido. Lúcifer fechou os olhos, inspirou profundamente e expirou, com o intuito de manter o controle. E a participação especial da moto sempre presente, né? Que saudades de ouvir uma moto gravando o QCI, pelo amor de Deus. Buscando a pouca paciência dentro de si. No entanto, não achou. Com brutalidade, atirou o cubo contra o tapume. Este bateu com tamanha violência que criou-se um buraco na parede. Consequentemente, causou um estrondo altíssimo. Park quase morreu do coração. Jungkook repreendeu-o assustado, apoiando a mão sobre o peito. Jeon virou-se rapidamente, olhando-o de forma desconfortável, enquanto volveu-se a tocar a nuca, coçando-a. Eu posso pagar para consertar, proferiu constrangido. Quem diria que um cubo mágico ia irritar o diabão. Lúcifer nunca gostou de perder o controle tão facilmente, mesmo que isso fosse bastante frequente. Tem café da manhã, desviou o assunto, enquanto fitava de mim, que mantinha-se paralisado. J.K. costumava fazer as coisas estranhamente incríveis demais para um ser humano comum. Isto deixava de mim bastante assustado, ao tempo que intrigado. Será que vem aí a descoberta? O ruivo assentiu de modo desconfiado, pondo-se a sentar sobre a cama bagunçada.
Seus fios alaranjados estavam totalmente emaranhados. As bochechas rosadas e as pequenas sardas clarinhas atraíam a total atenção do tinhoso. Parque era definitivamente lindo. "Por que está me olhando assim?" questionou o tímido, conforme ajustava suas madeixas. Sempre sentia-se envergonhado pelo olhar de admiração. Este esbanjava tamanha devoção que jamais poderia ser explicada. "Você é lindo." A expressão de Geão mudava a todo momento. Bastava estar perto do garoto que sua vulnerabilidade mostrava vida e força. As bochechas gordias... Até eu fiquei sem graça. As bochechas gordinhas sorriam, junto com os olhos e os lábios lisos e róseos. Um riso sutil e angelical. "Obrigado." A voz fora tão baixa e serena que podia ser considerada melodiosa. Ainda preguiçoso, esticou-se, puxando a bandeja para o seu colo, apoiando-a. Nela existia frutas vermelhas e um jarro de suco de laranja. "Você comprou isso?" proferiu um pouco sorridente, esquecendo brevemente o buraco em sua parede. "Não, sua mãe trouxe", respondeu-lhe gesticulando com a cabeça, ao tempo que girava a cadeira. A feição de Parque ganhou uma cor pálida. Estava confuso. Nunca pôde trazer ninguém em sua casa, nem mesmo quando criança. E agora poderia trazer um homem para seu quarto, dormir com ele, e sua mãe não reclamaria consigo. E sua mão não reclamaria consigo ou sua mãe não reclamaria consigo? Eu acho que é a sua mãe, né? Que tá digitado errado aqui, mas... Life goes on. E sua mãe não reclamaria consigo? Ela disse alguma coisa? Sabe? Alguma reclamação? O tom era preocupado e o senho frânzido não negava isto. "Fique tranquilo de mim. A sua mãe sabe que eu sou bom pra você. Apenas pediu-me pra cuidar de você." Apesar de soar imensamente fofo, a maior parte das coisas proferidas por Lúcifer perdiam total romantismo. Talvez fosse pela sua face cínica e linguajar mais formal. Tô me recuperando, galera. Fiquei bem mal esse fim de semana. O tempo virei junto, tô até sem voz já, mas... Por isso que eu tô lendo bem devagar, pra gente entender também, né? Porque não é que a minha dicção seja ruim, é que às vezes eu acabo me emocionando e eu leio muito, muito, muito rápido. E depois, revendo vídeos, eu percebo que ninguém entende. Então vamos ler bem devagar, do jeito que eu leio mesmo. É que eu fico um pouco tenso também lendo, né? Porque é muita coisa. E, né, eu acabo ficando um pouco desconfortável pelo lugar que eu tô, mas... Hoje eu não tô com pressa, vamos na maior calma que tá tudo certo, que vai dar tudo certo. O cão levantou-se, seguindo para perto do ruivinho, que demonstrava a animação. Jimin tinha o dom de entender melhor que qualquer outra pessoa o que o J.K. queria falar. Mesmo que soasse bastante ríspido, ele sabia quando o coração do diabo derretia-se por si. Lúcifer ergueu o queixo do pequeno, juntando seus lábios ao dele, em um rápido selar, tão vagaroso e molhado que deixou um desejar insaciável, capaz de queimar o corpo inteiro de Jimin. "E é o que eu estou fazendo, cuidando de você, meu bem", concluiu, jogando-se sobre o pequeno espaço existente ao lado do outro. O acobreado sentia-se imensamente contente. Era uma alegria infinda todas as vezes que Dião beijava-o, tocava-o, demonstrava qualquer afeto por si, quando dava-lhe carinho. Tudo que faltava-lhe dantes, somente Lúcifer pode oferecer-lhe. "Você quer?" Referia-se ao morango, vermelhinho, que segurava, apontando para os lábios finos. Por vez de quem mordeu a fruta, observando de mim suspirar pelo alto. Logo sorriu sorrateiro. Jungkook chamou baixinho. Jungkook chamou baixinho, com a boca cheia e fitando a tigela.
Por que você nunca me conta nada sobre a sua vida? Digo, antes de morar aqui. O timbre evidenciava um desapontamento. Jimin ficava bastante chateado por Jeon saber tanto sobre si, mas nunca contar-lhe nada. Você já sabe tudo o que precisa saber. O passado fica no passado, Jimin. A expressão de JK não escondia sua falta de interesse no assunto. Naquele instante, seu cerne almejava uma boa dose de álcool e uns amassos com seu ruivinho. Somos como namorado, e você não me disse nem sua idade, continuou, à medida que seu timbre salientava a leve irritação que sentia. Lúcifer negou friamente com a cabeça, puxando Park para perto de si, derrubando a bandeja no chão. Aproveitou-se da leveza alheia e derrubou-o, trocando de posição, ficando por cima de Jimin, deixando-o de olhos arregalados. E quem disse que somos como namorados? Inquiriu, utilizando uma falsa seriedade, ao tempo que mirava atentamente a face rubra. E não somos? A entonação fora ardilosamente baixa, quase um sussurro, intencionalmente tristonho. E não somos, ó. Antes disso, você precisa encontrar-se. Saber quem se é. Você é gay? Questionou. Jeon sabia que o acobreado não conseguia respondê-lo com facilidade. Imediatamente Jimin paralisou. Seu coração começou a palpitar com mais violência. Frenético. Suas mãos gelaram e os lábios tornaram-se secos. A palavra gay parecia carregar um peso diferente. Suave errado. Era isto que aprendeu a vida inteira, que era errado. A ansiedade quase dominou-o. Uma vontade de chorar percorreu sua garganta, cravando-se pouco a pouco pelo seu corpo, formando um nó. No entanto, não era um choro de desespero, não era de tristeza. Tudo era uma questão de aceitação. Fora como se a ficha tivesse caído e algo no seu íntimo estivesse gritando: você é livre para amar. Suspirou profundamente, enchendo os pulmões de ar e em seguida soltou-o. Lúcifer sorriu maldoso. Por mais que estivesse criando um vínculo afetivo com Jimin, o sofrimento dele ainda parecia engraçado. Fazê-lo sentir-se desesperado ainda era hilário. Diga, meu bem, você não pode mentir a vida inteira. Pressionou o garoto contra o colchão, sussurrando suas palavras perversas com um tom tão rouco e aveludado que causava arrepios. Diga, meu bem, você não pode mentir a vida inteira. Tipo assim, né? Tipo, pensar no Jimin. Diga, meu bem, você não pode mentir a vida inteira. Estavam tão próximos, a tensão fazia Jimin recordar do seu primeiro beijo. Seu peito subia e descia eufórico. Era uma sensação muito maior que ele. O ruivo almejou respondê-lo, tirar aquele fardo, tão pesado, que existia sobre as suas costas. Ser verdadeiro consigo e com Deus. A mão trêmula e pequena foi de encontro ao rosto majestoso do diabo, fazendo uma carícia singela. Esticou-se vagarosamente e delicadamente roubou um celular tinhoso. Surpreendeu-o. Continuou até que um beijo delicado fosse formado. Algo simples, utilizando apenas os lábios. Era um beijo de amor, coberto por um carinho constante e individual. Afastou-se devagar, fitando os lumes bordor de Lúcifer, admirando-os. Eu gosto de você, proferiu baixinho e choroso. Sentia-se culpado por não conseguir dizer a verdade, por gostar tanto de JK. No entanto, fora inevitável. Ele sempre fora assim e não poderia tentar ser diferente. Ainda sentia os narizes tocarem-se, suavemente. Apertou os mirantes, permitindo que algumas lágrimas escorressem. Porque tudo para ele era mais difícil. Gosto tanto, continuou a fala baixa e sófrega, e vamos de beber água. Se hidratem, crianças, é muito importante vocês se hidratarem.
Pra garganta não ficar seca, eu tô quase perdendo a voz já. Ô doença, ó. Janku sentiu-se impactado profundo por tamanho carinho. Fora como se todo o mal que desejou fazer, por um milésimo de segundo, tivesse sido redobrado e entregue em um papel de presente, como um sentimento perpetuado nele. Era o genuíno amor. Por um momento, não soube o que fazer, apenas acariciou a bochecha fofa, passando o dedo pelo nariz. Subindo para a testa, como se estivesse fazendo um desenho. Jimin sorriu pequeno, desfrutando da carícia. Por fim, juntaram os lábios novamente, formando um ósculo suave, sereno, apesar de existir algo intenso. As bocas conheciam-se bem, os sentimentos, nem tanto, mas tudo estava no lugar certo, mesmo estando errado. O som da música estava altíssimo, invadia os tímpanos e as batidas eram tão latentes que faziam o estrondo grave percorrer o corpo inteiro. As luzes, que toda a noite mudavam de cor, desta vez estavam roxas. Uma quantidade exuberante de mulheres sensuais dançavam e exibiam-se ao máximo à medida que os outros homens serviam às mesas. Outro uísque, por favor. Ditou com uma entonação rude, levantando uma das mãos, gesticulando para o barman. Rusoki estava apoiado sobre o balcão, pousando a mão sobre seu senho, massageando. Estava bastante preocupado. As atitudes de Lúcifer andavam sem nexo algum, extrapolando os limites, algo intensamente alarmante. O seu cerne sentia que o inferno clamava por ambos. Tudo estava fora do controle, e Namjoon não poderia comandar algo que unicamente a presença do diabo teria força e autoridade para fazer. Contudo, Jayken continuava agindo como um inconsequente, mesmo sabendo que poderia colocar tudo a perder. Fez de Jimin sua maior prioridade. Que bom! O desenvolvimento tá rolando nesse episódio e eu tô muito feliz, porque já tava na hora, né, galera? 14 episódios, mas finalmente tá acontecendo e não é nada sobre sexo agora. Yes! Por que estás tão preocupado? A voz angelical, ao tempo que eufônica, ecoava aos ouvidos de Hosoki. As mãos grandes e macia tocaram seus ombros, dando-lhe um leve susto. Será que é o Teihan? O Teihan tá louco, né? Pra capturar o Hosoki pra ele, né? É o Teihan, ó. Puxou o copo. Cadê? Não estou preocupado. Refutou com um tom ríspido, pouco amigável. Puxou o copo, bebendo todo o resquício da bebida que ali havia. Precisava de muita paciência para aturar Teihan. Não é o que parece, meu demônio. O sorriso quadrado e maldoso evidenciava sua completa satisfação em irritá-lo. Teihan sabia muito bem de onde saía tanta inquietação. Isso não importa. O que você quer? Por que você está aqui? Inquiriu insistentemente Rude. J-Hope sempre evitou ao máximo qualquer proximidade com o ser divino. Sempre soube que álcool e fogo não davam bons resultados. Quis vê-lo, respondeu-lhe simplista, logo acenando para o barman. Este que parecia bem jovem e um pouco atrapalhado. Era o seu primeiro dia na Sky e a beleza do Kim parecia fazê-lo arrepiá-lo. Um Blood Mary, por favor, querido. Riu nasamente do rapaz, ao tempo que sua voz mélia encantava-o. Você não muda mesmo, sorriu desgostos. Queria que eu mudasse? Arqueou a sobrancelha, sorrindo ladino, cafajeste, enquanto seus olhos majestosos e claros, como diamantes, fitavam-o de cima a baixo. Você está flertando com o barman e comigo ao mesmo tempo? Fora um questionamento retórico, seguindo de uma gargalhada seca
e incrédula. Talvez, mas não seja ciumento, amor. Você sempre estará em primeiro lugar. Piscou-lhe um dos olhos. Hope rolou os lumes. Não existia anjo mais insolente do que o Tayhan. O bartender aproximou-se, trêmulo, apoiando 2 drinks sobre o balcão à frente de ambos. Obrigado, docinho. O rapaz sorriu inteiramente truão e logo retirou-se, sentindo as bochechas formigarem. Rusuke, com urgência, agarrou um copo. Old Fashioned, é a música do Panic, que encontrava-se preenchido por um líquido amadeirado, intensamente gelado. Levou-o em direção aos lábios, bebericando. Certificou-se de que a bebida era forte, fora disto que precisava. Diga-me o que te atormenta, meu pobre demônio. Tayhan proferiu, de forma mansa, sabia como o jogo funcionava. Você sabe o que há, por que pergunta? Já não basta ter que vê-lo dando em cima deste barman, tenho que me sujeitar a mais humilhação. A raiva era inevitável. Sua arrogância percorria a garganta e explodia em palavras. O ser divino não deu-lhe retruco, apenas continuou fitando, à medida que rondava o canudo, rosa neon que acompanhavam sua batida. Sorriu-lhe sorrateiro, como quem dissesse, só saio daqui quando falar. Lúcifer rendeu-se, titando exausto e suspirando pesado. Eu não compreendo-o. Por que continuar no pé do tinhoso? Eu sei, você também sabe que ele não irá voltar assim. Lúcifer tem seu próprio tempo. Se ele não quer ir, deixe que fique. Não adianta insistir. Tai ficava extremamente irritado com o comportamento de ambos. Uma hora ou outra eu irei buscá-lo, ele sabe disso, concluiu, sugando o coquetel, formando um bico charmoso. Exatamente isso, Tayhan. Eu não quero que Lúcifer perca a moeda pentecostal. Se vier a acontecer, ele ficará péssimo e tudo será jogado sobre as costas do inferno. Lembre-se que eu também estou lá. Hope conhecia a fúria do demônio e não queria prová-la. Você não consegue entender o que há com Lúcifer, mas eu sim. Escute, uma hora ele vai retornar e não há formas de fazê-lo ir contente. A expressão do anjo era diferente de outrora. Exibia uma seriedade empática. Eu conheço Lúcifer, assim como Deus me conhece. Eu estou perdido. Eu não sei o que fazer, Tai. Ditou, ao passo que apoiou a mão sobre o seio, esticando-a. Não há o que ser feito. Não tô acreditando nisso. Não há o que ser feito. Apenas aproveite a noite comigo. O tempo que resta-lhe aqui, ao meu lado, na minha cama ou na sua. A voz do acinzentado era calma, suave e airosa. Aos poucos, até travei. Passa mal. Pôs-se a tomar proximidade, tão vagaroso e domador, como o vagar das ondas nas noites frias. Hope não soube como recuar. Me prove, mais uma vez. Pediu em um sussurro arrastado. Peraí. Me prove, mais uma vez. SMR do Roberto. Me prove, mais uma vez. Pediu em um sussurro arrastado, banhado por uma onda de fascinação exuberante. Era a própria luxúria. O Kim estava tão perto que a ponta de seu nariz tocava-lhe o rosto alheio, sentindo a pele morna com um cheiro perfumado de pecado, famblado com álcool da melhor qualidade, ao tempo que a respiração de Rusuke tornou-se pesada, desejosa. Este permaneceu parado, sentindo a presença do ser mais exuberante e magnífico. Você está aproveitando-se da minha vulnerabilidade. A entonação rouca entregou o tesão. Eu sei que eu estou, refutou sorrindo, mantendo um timbre manhoso. Rusuke sentia a pele gélida, criando um choque térmico entre ambos, tão delicioso. Delicadamente levou a palma até a nuca do divino, apoiando-se. Alguns de seus dedos tocaram os fios macios. Sentia-se mais do que bem.
Você não vale nada. Deveria estar queimando no inferno. Fitava os olhos azuis, com tamanha possessão que almejou castigá-lo duramente, somente por seu timbre tão soprado. Queimaria com você, por você, e sei que iria gostar. Ciciou, juntando os lábios. As bocas pareciam velhas conhecidas. O gosto doce do anjo de luz tomava toda a cavidade bucal do demônio. As línguas, tão quente, exploravam-se com almejo, enquanto as mãos de Hosuke rodeavam o corpo sensual, colando-os. As mãos, preenchidas de pecados, acariciavam Tenran como brasa, capaz de fazê-lo arder em pecado. Exatamente por isso era tão bom. O pecado tinha o mesmo sabor de favos de mel. Eu odeio você, J-Hope proferiu inerte, turvo, afastando-se como uma dificuldade incomum. É a nossa linha tênue, retrucou, puxando o ajudante de Lúcifer pela gola da camisa. Juntou os lábios novamente, em um beijo repleto de voracidade e paixão. O ambiente fora, tornando-se tão escasso, um calor impróprio consumiu-os tanto que ambos tiveram de cessar a oscilação. Hosuke não pode reprimir seu desejo de revirar os olhos. Bufou em completo fástio assim que notou a presença de Namjoon. Ele estava parado à sua frente, com as suas armas, com suas asas enormes abertas. Eu não acredito, Namjoon. Eu achei que ia rolar e você apareceu, cara, seu vacilão. Meu Deus, cara. Ia rolar o Tenran com o J-Hope aqui. Mano, cê é louco. Tava mó tensão. Até eu tava sentindo a tensão lendo, como vocês podem perceber. Eu tava imaginando a cena na minha cabeça da tensão, velho. Que loucura. Há muitas coisas erradas na Terra. Mas isso que acabei de ver jamais irei entender. Deus deve ser um cara realmente exótico para manter um anjo como você, Tenran. Falou roucamente, enquanto negava com a cabeça, muitíssimo perplexo. Já expliquei, ele me ama. Falou exibindo uma caneta travessa, mordendo o lábio inferior que estava um pouco dormente. O beijo de um demônio pode ser bastante agressivo. Pelo que vejo, você aprendeu bem com a má conduta de Lúcifer. Aproximou-se desmoradamente. Fitava-o com os olhos de águia, profundos, longos, constantes e ínfidos, como se ele fosse uma presa. Pode apostar que sim, Namjoon. Seu timbre mostrava que não sentia-se intimado. Pelo contrário, havia sangue em seus olhos. Mantenha calma, não vim para brigar. Digamos que quero te propor uma ideia sensata. A voz era arrastada, baixa, no entanto maldosa. Não acho nada agradável conversarmos com um ambiente quase congelado e denso. Detestava tal efeito que o demônio Kim tinha. Poderia paralisar até mesmo os poderes absolutos. Namjoon não era exatamente mau, e Hosuke sabia disso. Por isso deu-lhe ouvidos, nem que fosse para gargalhar de suas ideias patéticas. O anjo de asas negras sentou-se sobre um dos sofás de couro preto, cruzando suas asas, fechando-as. Em seguida, apoiou as costas largas sobre o acolchoado e por fim estalou os dedos, fazendo com que todo o ambiente tornasse parcialmente leve. Em sua face morava uma expressão superior, debochada. O que quer? Hope questionou, sem embromação. Desejava ir direto ao ponto. Não preocupe-se, ficarei por um tempo. Logo, vocês poderão voltar ao que faziam, no caso. Suas falas exibiam total desprezo, intensamente direcionado ao Tenran. O anjo divino riu desdenhado, permitindo que sua íris se tornasse cintilantes e azuis, ao ponto de queimar o íntimo do Kim, fazendo-o perder a estabilidade que habitava-o. A gargalhada do acinzentado exibiu o prazer. Seja breve, Hosuke concluiu, segurando o anseio de rir. Você sabe, Hope, Lúcifer precisa retornar para o inferno e tem um plano para que isso ocorra.
Usou de toda a sua esperteza para ir diretamente à ferida e de toda a sua burrice para tocá-la com brutalidade. E eu não podemos e não iremos interferir na vida de Lúcifer, ditou com comodidade. Na realidade eu posso, só não devo e sabes disso. Todavia, não quero ser um mau amigo para o tinhoso. Me entenda, o lugar dele não é aqui. Aquilo fora, uma verdade e o braço direito não pode negar. Não sei o que habita naquele garoto, mas isso o deixava vidrado, inteiramente vinculados e preso a de mim. Cada dia que se passa, ele está mais humanizado, explicava com coerência. Eu tenho um bom plano para levarmos ele sem que perca a moeda. Acredite, será bom para todos. O sorriso não fugia-lhe em momento algum e as covinhas, que poderiam soar amigáveis, eram malignas. Duvido muito de suas palavras, mas garanto-lhe uma coisa. Jamais irei trair Lúcifer. Sua dicção fluiu com firmeza. Você não é digno de confiança, Terra declarou com verdade. Rapidamente ganhou a atenção de Namjoon, que fuzilou com seus mirantes negros. Conquanto Tai não temia-o, ergueu seu queixo e fitou o anjo maldito, observando-o recuar e baixar a cabeça, volvendo-se a fitar J-Hope. Isto é apenas uma proposta, pense bem. Você sabe onde e como me encontrar. Deu para trás, lançando-lhe uma piscadela sem sal. Fechou suas enormes asas melânicas e pôs-se a desaparecer, deixando o local inteiramente leve. Não confie nele, Hope. Ele está mentindo para você. O anjo de luz sabia do que falava. Havia sentido toda a aura mal de Namjoon. O piano preto que ficava sobre o primeiro andar da Sky era tocado com extrema destreza e prazer pelas mãos pouco delicadas do diabo. Este parecia fascinado no que fazia. Fora um dos poucos deleites que descobriu na Terra, o delicioso gozo pela música. Tocava piano e violino. Suas músicas melancólicas combinavam bem com seu uísque quente e o cigarro importado que fazia uma fumaça, no mínimo elegante. Hosuke estava acomodado sobre uma das poltronas. Mantinha uma expressão pensativa. Ele desejava conversar com J.K. Temia que o pior viesse a acontecer, e mesmo que ele fosse um demônio cruel, em si morava um forte vínculo afetivo com o tinhoso. Era seu melhor amigo, e felizmente sabia e sentia que era algo recíproco. Janku chamou com seriedade, largando o copo com a vodka, deixando-o acima do centro de vidro. Quero conversar com você. Suas falas eram curtas e imprecisas. Não queriam irritar os outros. Hope, não preocupe-se. Irei voltar quando sentir que é o momento correto. A voz desinteressada e os dedos voltaram a tocar as teclas do piano. O inferno precisa de você. Não há como outro comandar. Se continuar desta forma, Terra virá buscá-lo e perderás a moeda. Soaria como um sermão, caso seu tom não estivesse coberto por um desespero pouco necessário. Deixe que venha. As falas eram preenchidas de calma. Você ficará preso para sempre. Ficará longe da droga desse puritano de qualquer forma. Era uma verdade, porém não havia nada pior para se usar de argumento. Se desejar, leve-o junto a mim. Lembre-se, posso fazer tudo o que eu quero. Desta vez era evidente a raiva percorrendo seu timbre rouco. Os olhos de Lúcifer tornavam-se cada vez mais pérjuros, quase não existindo um resquício de branco. Não, Lúcifer, você pode fazer muitas coisas, mas não pode levá-lo. Exatamente por isso você não quer partir. Teme deixá-lo porque o ama. Seu tom era ríspido, duro. Hosuke sequer soube de onde tirou coragem para proferir tais coisas.
sabia que arrependeria-se. Caramba, tá ótimo esse capítulo. O diabo era latente na fase suntuosa de Jeon. Ele sabia que de mim não iria para o inferno e por esse motivo as falas do braço direito tornaram-se pesadas, como adagas enfiadas na pele já ferida. O diabo não pôde controlar-se. Seu corpo chegava a tremer, somente em cólera. O silêncio naquele instante transformou-se em um latente grito mudo e o único som auditivo fora do corpo do Hosoki batendo contra a parede, com uma violência descomunal. Em seguida, o som de taças e garrafas explodindo e todo o ambiente começou a tremer. Ao fundo, o desejo de JK era de matá-lo, mas jamais faria isto. Em fração de segundos, Jeon já estava perto do Hosoki, agarrando seu pescoço com voracidade. Não repita isso. Soltou-o, sumindo instantaneamente da boate. Sempre que Jeon agredia Hope, de alguma forma, criava-se uma espécie de raiva e aquele fora o estopim. Estava cansado das atitudes de Lucifer, principalmente pela motivação. Como poderia Jeon tratá-lo mal porque falou do puritano quando sempre esteve ao lado dele, sendo seu braço direito, seu melhor amigo? Sentiu-se um nada. Exausto, achava-se sobrecarregado. Precisava fazê-lo voltar, por bem ou por mal. Sentindo uma leve dor na coluna, o demônio levantou-se, mancando. Rapidamente jogou-se contra o sofá, estalando os dedos à medida que falas aleatórias eram proferidas com desânimo. Depressa, tudo tornou-se pesado. Uma intuição invadiu Hosoki. Não era bom, mas nada impediria-o. Sabia que você mudaria de ideia. O sorriso macabro exibido no rosto másculo de Namjoon definia o que existia por dentro. A alegria. Meu Deus. Apenas me explique o plano. O que será que vai acontecer? A gente vai descobrir daqui a 3, 2, 1... troquei minha blusa, né? Que tava calor por causa da ring light. Tipo, tá frio, mas fica calor por causa da ring light. Aí eu tirei um pouco. Não é recomendável, porque era pra estar bem coberto, por questão que eu tô doente, mas... se Deus... vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Os deuses desta era cegou o entendimento de descrentes, para que não vejam a luz do próprio demônio e da glória do diabo. As palmas grandes de JK apertavam o volante de couro, utilizando certa força, à medida que seus dedos finos batucavam no mesmo, inquietamente, formando um som levemente irritante. Sentia-se impaciente. O corpo forte estava coberto por um terno, Desmond Marion, preto, enquanto apoiava-se de modo desleixado sobre o assento do veículo. Lucifer fitava a estrada. Pela primeira vez parecia estar sem rumo. A irritação que habitava-o parecia querer rasgar sua pele, consumi-lo, até que enfim estivesse integramente alastrado. Era continuamente cansativo aquele circo de regressar para o inferno. Ele sempre teve a mais absoluta consciência do que fazia e das consequências que corria. Sabia que seria inegável o fato de estar na hora do seu retorno. Conquanto não almejava abandonar a terra ou o que havia construído nela. Chateava-lhe em demasia saber que a qualquer instante tudo tornaria-se uma vasta e pequena lembrança. Fechou os olhos com melancolia, suspirando profundamente, sentindo o peito estufar e no mesmo instante esvaziar-se. E a moto aí de novo aí. O trânsito não estava turbulento, o que era de se estranhar, visto que as ruas da Califórnia eram altamente movimentadas, especialmente durante as noites. Repetiu o suspiro de outrora, no intuito de tranquilizar-se,
precisava colocar a cabeça no lugar, para então decidir o que seria o certo a se fazer. O diabo necessitava de um escape, com uma urgência estrambótica. Quem sabe conhecer uma nova boate, com cores e músicas diferentes, desfrutar de novos homens e mulheres e beber tudo que lhe fosse oferecido, lícito ou não, e enfim gozar de sua jornada na Terra, antes que ela fosse brutalmente interrompida. No entanto, seu coração e seu coverte o guiavam para outro caminho. Passava entre os quarteirões, já bem conhecidos, por seus pneus volantes por si. Jimin era sua verdadeira salvação, tão forte quanto um uísque envelhecido. Não demorou para que o conversível, preto e bem polido, estivesse frente à residência dos Parques. Pisou seu solado caro, com rigidez, sobre o gramado pouco verde e pôs-se a caminhar com tranquilidade. Logo, volveu-se sua atenção para a nova porta. Esta era idêntica à anterior, de madeira fraca e módica. John negou friamente ao lembrar o momento que quebrou-a. Mal havia chegado e o desejo de quebrá-la novamente mostrou-se enorme e bastante violento. Tocou a campainha, por uma única vez, mantendo-se duvidoso de seu funcionamento, uma vez que nunca havia tocado-a. A porta foi ligeiramente aberta, dando-lhe a visão de Karen. Instantaneamente, a mulher sorriu-lhe grande, exibindo seus dentes certos, bem semelhante aos do alaranjado. Ela era uma mulher muito bonita. "Oh, Jungkook, como vai?" A pergunta fora feita com um tom animado, apesar da voz mostrar um desgaste. "Vou bem, Karen", sorriu simpático. O Jimin está... O timbre curioso soava sério, mesmo que tentasse ser o mais gentil possível. Eu achei que por causa daquela briga com o Hosoki, sei lá, ele ia voltar pro inferno agora pra resolver alguma coisa, mas ele foi pra casa do Jimin mesmo. Realmente é o escape, né? A válvula de escape do JK. Mas como é que vai ficar essa questão, né? Tô bem curioso pra saber quais são os planos do Namjoon em relação a isso, né, mano? Tô bem preocupado. Agora eu tô muito curioso pra saber como vai acabar aqui esse aí. Muito. Cê é louco. "Está sim. Entre, por favor." Abriu a porta, saindo um pouco do caminho, para que o outro pudesse adentrar a residência. Sem delongas, o diabo passou pela porta, ficando de frente para a escadaria envelhecida. "Bem, eu estou terminando a faxina nos quartos. Deixei ele na cozinha. Você quer que eu te acompanhe até lá ou pode ir sozinho? Suas mãos mexiam-se, gesticulando, enquanto exibia uma expressão apressada e cansada. "Pode ficar despreocupada. Sei o caminho." Tentou soar divertido e pareceu funcionar. Karen assentiu e volveu-se a subir os degraus, dando uma risadinha meiga pelo modo como JK falava, permitindo que seu rir se misturasse com o ranger da madeira velha. O tinhoso fitou-a de costas. Seus braços estavam cheios de hematomas, que encontravam-se mal escondidos por maquiagem de má qualidade. Instantaneamente lamentou-se pela escolha infeliz da mulher casar-se com um homem tão imundo quanto Hector fora o seu pior feito. JK balançava a cabeça com negação e desgosto, enquanto voltava-se a caminhar devagar. Estava prestes a passar para o segundo cômodo, a sala de estar. Entraria desinibido se não fosse a visão de Jimin. De imediato, um sorriso foi formado em sua face, algo tão sincero que fora capaz de exibir toda a sua dentição protuberante. O ruivo vestia as costumeiras roupas folgadas, porém desta vez elas pareciam um pouco mais judiadas e desbotadas. Seu rosto angelical revelava um certo cansaço e seus pés estavam descalços. Porém, nenhum destes fatores interferiam na beleza que ele tinha.
Seu jeito tão simples de ser deixava aquele homem tão vistoso e poderoso, eufórico e encantado. Lúcifer parou seus passos naquele instante, somente para apreciá-lo de longe. Suas atitudes mais ingênuas e a forma como, até fazendo coisas comuns, suas atitudes mais ingênuas e a forma como, até fazendo como as coisas comuns, tornava-lo um ser intensamente lindo, surpreendia o diabo. Jimin andava com naturalidade até o pequeno centro de vidro que havia ao meio da sala. Morosamente, os olhos raivosos de John ficaram-se no sofá, onde Hector estava deitado, totalmente desleixado. Rapidamente, um riso cresceu na face maligna do cão. A visão do reverendo com uma das pernas engessada e um braço enfaixado fora deveras gratificante. No rosto velho existia machucados e uma expressão cheia de cólera. As olheiras eram profundas, evidenciando sua insônia. Os mirantes estavam focados na televisão. J.K. continuamente, arrependeu-se de ter feito tão pouco na sala de armas. Seus lumes retornaram para o acobreado, que agora carregava uma pilha de pratos sujos que achavam-se sobre o móvel. Que agora tentavam carregar, né? Uma pilha de pratos sujos. Vamos, saia logo da minha frente, o pastor vociferou extremamente rude. Park agarrou a louça com pressa, tremendo pelo pequeno susto que levou. Por acidente, deixou que um dos pratos caísse, fazendo uma zoada enorme, que assustou o religioso. Será que você não consegue fazer nada direito? Inquiriu com arrogância, causando um medo estrambótica no outro. Jimin não respondia-o, somente mantinha-se de olhos arregalados e tremia. Vamos, largue essa droga e limpe essa sujeira que você fez. Apesar de não gritar, seu timbre era bastante alterado e sua feição exibia nojo. Park assentiu por vezes consecutivas, extremamente rápido e nervoso. Abaixou-se, catando os cacos de vidro com as mãos. Nem isso você sabe fazer? Será que é tão inútil assim? Questionou retoricamente, em um tom recheado de repulsa. Largue essa porra, desse jeito vai cortar as mãos. O reverendo levantou-se bruscamente, fazendo uma careta dolorida, pondo as mãos sobre a coluna e fechando os olhos para suportar tal coisa. Pô, até enfaixado o cara é chato, meu Deus. Meu Deus do céu. A cada instante, Jimin exibia uma gigantesca preocupação. A ver que seu pai havia dado um jeito na coluna, desesperou-se. Correu para perto do mesmo, segurando-o para não cair. Pôs-se a ajudá-lo a deitar novamente. Saia! Não me toque! Gritou. Agilmente empurrou o ruivo com extrema violência, fazendo pisar sobre os cacos de vidros e em seguida jogou-se sobre o acolchoado. Não toque em mim novamente, aberração. Quero distância de um imundo como você. Está me ouvindo? Destilava as palavras com maldade e frieza. Não havia compaixão alguma, muito menos amor. Jimin por vez tentou estabilizar-se, pegando os pratos e saindo, quase correndo, sequer notando o rastro de sangue que seu pé deixava sobre a cerâmica clara. Tal cena despertou um ódio impróprio no diabo. Estava furioso. Jamais compreenderia a mente de um lunático por regras estúpidas e podia ter certeza que Deus também não o entendia. Sem cautela, Genki passou, mostrando presença. Boa tarde, reverendo. A voz fora séria, enquanto suas sobrancelhas estavam franzidas e seu olhar transmitia todo nojo existente em seu íntimo. Hector parecia ter congelado, após o acontecimento de Dantes. Tomou para si um pavor ciclópico. Mantinha a certeza que diante de si existia o diabo. Em uma reação de legítimo desespero,
O reverendo levantou-se para correr. Todavia não fora capaz, por isso caiu de frente, com as mãos sobre os fragmentos de vidro, arrancando uma gargalhada gostosa de Lúcifer. J.K. continuou serenamente seu percurso até a cozinha, ficando de frente para o portal. Encostou seu ombro sobre um dos lados, sentindo a parede levemente gélida. Sua visão, atenta, passou a analisar o pequeno parque. O mesmo estava de costas, segurando uma colher de pau, mexendo uma grande panela de sopa, enquanto o pano de prato, branco com bordados de patinhos, estava pendurado em seu ombro direito. O cheiro era bom, e John permitiu-se sorrir contido ao vê-lo. Era uma cena agradável e fofa, se não fosse pelo fungado proveniente do ruivinho. Lúcifer não sabia que ele chorava. Podia sentir a tristeza rodeá-lo. Ele entendia o porquê e o quanto de mim estava sofrendo. De alguma forma, uma compaixão demasiadamente invadiu o cão, conquanto rapidamente fora dessegurada pela raiva que sentia em seu peito. Questionou-se mentalmente o porquê do alaranjado continuar sendo tão ingênuo e bom para um ser humano terrível. Meu bem, chamou-o, usando de um timbre delicado e suave. Imediatamente o puritano virou-se, fitando o diabo, dando-lhe um sorriso falso. Não queria ser visto chorando. Você está aí há quanto tempo? A voz chorosa era fortemente reprimida, à medida que suas mãos limpavam as lágrimas. Park apenas precisava disso para desabar em um choro sem freio. Sentia-se tão magoado que parecia querer explodir, fugir. Negou devagar, fitando o chão e formando um gigantesco bico. Não precisou de mais nada para que Dion abraçasse-o com força, oferecendo seu calor como um consolo poderoso. O choro de Jimin passou a ser ainda mais desregular. As lágrimas salgadas molhavam o tecido, caro, que o cão vestia. No entanto, isso não tinha importância alguma. J.K. sentia-se bastante descontrolado. Tudo em si parecia uma bagunça e vê-lo tão triste aumentou sua ânsia de quebrar tudo que estivesse em sua frente. Cada pequeno aperto ou soluço despertava uma cólera, capaz de fazer o coração do diabo arder. Afastou o ruivo, delicadamente, pondo-se a mirá-lo. Observou os olhinhos molhados e inchados pelo choro. As bochechas gordinhas, cheias de sardas clarinhas, estavam intensamente vermelhas e a angústia acabava com a feição do garoto. De algum modo, isto causou o endurecimento ao cerne do tinhoso. Você sabe que não precisa continuar com isso. Não precisa fazer as coisas para ele. A voz, apesar de não ser dura, mantinha certa seriedade. Não precisa cozinhar para ele. Apontou para a panela, sentindo de mim encostar o rosto em seu peito e virá-lo para olhá-la. Eu não consigo ser diferente, sussurrou tinhoso. Para si não existia resposta mais plausível. Fazer aquilo era parte de seu caráter. Pensava e agia com bondade. Você pode ter o melhor coração do mundo de mim, mas não pode ignorar tudo que lhe foi feito há segundos atrás. Seu timbre ganhou um ar pesado. Você ouviu bem o que ele disse? J.K. mantinha um olhar opaco, desgostoso. Lúcifer jamais compreendia o poder do perdão como o de mim. Nem mesmo Deus iria eximir alguém como Hector, não de tal forma. Ouvi. Fora quase inaudível. E agora está aqui, nesta cozinha, chorando sozinho e fazendo sopa para ele. Cada palavra fora dita com um pouco de arrogância. Sua afeição evidenciava o fástio. Eu não preciso ser como ele, John Cook, proferiu desanimado. Talvez o senso de justiça de Park levasse-o a crer que existia uma real razão para não igualar-se. Todavia, o diabo queria saber até onde iria o senso do limite. Isso é patético, de mim, ditou, rindo nasalmente, um tanto incrédulo com o que ouvia. Ele é meu pai. Eu não posso abandoná-lo no momento em que mais precisa de mim. De mim, dessa vez, fechou a expressão e passou a falar com seriedade.
O tom de deboche usado por Jungkook deixou-o chateado. Seu pé estava sangrando. Vá lavar isso, ditou desinteressado no estresse alheio. Park fitou o chão, vendo o sangue espalhado. Sequer havia sentido. Talvez a tristeza e a raiva estivessem em uma adrenalina tão brutal que seu machucado fora há coisas mais sem importância. Você não me entende. Eu não posso negar ajuda para o meu próprio pai, afirmou Rude, levando o pano de prata até seu pé, enrolando-o. Ele é um verdadeiro estúpido. Dessa vez o tom do tinhoso tornou-se mais alterado e bastante arrogante. Não fale assim comigo, vociferou, fechando a feição e distanciando-se de Jeon. Também não haja como se fosse a melhor pessoa do mundo, porque você não é. Falava bastante alto, franzindo o senho, à medida que apontava o dedo indicador. A maneira como J.K. estava falando deixava-o inteiramente irritado. Já era exaustivo o suficiente aguentar gritos e maus-tratos de seu pai. Não aceitaria isso de Jeon. Ouvi-lo falar de tal forma cortava seu coração de uma maneira inexplicável. Isso não é sobre mim, Jimin, refutou, desta vez mais baixo. Sequer estava crendo que Jimin defendia com unhas e dentes alguém tão podre como Hector. Pois é, J.K., nada. Nunca é sobre você. Respondeu-lhe, aproximando-se, encarando-o furioso, de baixo para cima. Talvez Park estivesse tendo um ataque emocional. As lágrimas que escorriam incessantemente evidenciavam isto. E o que você quer saber sobre mim? Só me enche de perguntas estúpidas. Praticamente estava gritando, como um verdadeiro tolo. J.K. sentia-se tão bravo pela discussão desnecessária que perdeu o rumo do verdadeiro assunto, além do momento ser o mais inadequado possível e o lugar inconveniente. Não grite assim comigo. E se são perguntas tão estúpidas, por que não as responde, Lúcifer? Gritou agudo, ficando na ponta do pé e extremamente vermelho. Só não grito, né, porque eu estou sem voz, mas ficaria algo como assim, tipo... Não grite comigo! E se são perguntas tão estúpidas, por que não me responde, Lúcifer? Gritou agudo, né? Gritou agudo, minha voz é grave. Não dá. Fez quase um falsete, né? Tipo, não grite assim! E se são perguntas tão estúpidas, por que não as responde? Alguma coisa assim, né? Que é bem agudo. Já não temia que seus pais escutassem. Nada importava naquele momento. Tudo existente diante de si fora o quão estressado Jungkook estava deixando. Por um breve segundo, fora como se Lúcifer tivesse tomado um banho de água fria. Engoliu a seco, sentindo seu coração palpitar com uma violência escrupulosa. Ouvir seu nome ser proferido com tamanha raiva causou-lhe uma angústia e um prazer inadequado. O diabo buscava um argumento plausível para ir de contra de mim. No entanto, nada saía de seus lábios. Por fim, desistiu de todo aquele circo descabido. Seus lumes foram de encontro aos do ruivo, que rapidamente abaixou a cabeça para evitá-lo. Park estava intensamente ofegante, usando suas mãos para limpar as lágrimas de seu rosto. Vê-lo chorar transformou-se em algo extremamente triste para o diabo. No fundo, Lúcifer não queria magoá-lo, nem ter gritado ou perdido qualquer controle. Sequer havia ido com a intenção de discutir. Pelo contrário, queria alegrá-lo, vê-lo sorrir, sempre tão doce. Sua presença não era desejada naquele momento. Por isso optou por retirar-se da residência. O clima estava excessivamente pesado. Quando o Ruivinho observou Jungkook saindo da cozinha, pareceu que seu coração iria estourar de tristeza. Ele não queria que o diabo fosse embora. Desejava abraçá-lo, beijá-lo, agarrá-lo. Tudo o que não precisava era que ele retirasse assim, por uma discussão. J.K. chamou choroso, puxando-o pelo braço. Pela entonação baixa, o tinhoso sabia que o ruivo iria chorar muito mais. Contudo, naquele instante, não existia paciência alguma dentro de si, e se continuasse lá, não demoraria 5 minutos para Jimin estar rouco de tanto gritar consigo. Jimin, por favor, me solte, pediu Franco, ao tempo que olhava-o sem ânimo. Não vá, podemos conversar com calma. Só tenha paciência comigo, por favor.
O timbre era tão baixo que evidenciava toda a sua fragilidade. Justamente, estou sem paciência alguma. Me solte. O ruivo continuou a segurar o fim da manga do terno, com tamanha força que parecia que jamais soltaria. Me escute, as coisas não podem ser assim. Por que só não tenta me entender? Tudo isso é novo pra mim, é difícil. Por favor, J.K., não vá embora, fique aqui comigo. Pediu mais uma vez, demonstrando uma feição intensamente magoada. Apenas me solte. Solicitou novamente, já demonstrando chateação. Vendo que seu pedido fora ignorado, puxou, vagamente, o braço. Não quis utilizar força para não machucá-lo. De maneira desconsolada, soltou a bainha, juntando uma mão à outra, mexendo nas unhas, tentando reprimir a vontade violenta de chorar. Mesmo que houvesse um nó em sua garganta, que rasgava, não iria aos prantos para que o outro ficasse. Jungkook, quer dizer, né? Eu estou muito magoado, mas ainda assim quero que fique, porque eu gosto de você de verdade. Mas a partir do momento que você escolher cruzar a porta e me deixar sozinho, não volte para me ver. Caramba, o modo precipitado como falou assustou o diabo. Apesar da voz tão baixa e aguda, ele sentia que de mim falava sério, como nunca antes. John, meu Deus, não vai embora. Se tu ir embora, J.K., eu te mato. John tomou proximidade do corpo frágil, deixando um selar em sua testa e logo volveu-se a sair do ambiente. Meu Deus. Deixando de mim inteiramente magoado. Antes de atravessar a porta principal, vi os pais do Ruivo no sofá. Ambos olhavam assustados e logo Karen volveu-se a fechar a expressão e foi para a cozinha com pressa. Ainda pôde ouvir soluços de mim, mas aquilo evitaria que magoasse-o ainda mais. O sapato, gofre com seu solado duro, porém intensamente inconfortável, batia contra o piso liso, formando uma acústica quase impressionante. A porta do apartamento fora aberta sem cautela e logo a estrutura física do diabo adentrou o espaço. O ambiente estava escuro, o que era de se estranhar, uma vez que Hosuke deveria estar no apartamento durante aquele horário. Não vê-lo causou uma certa surpresa. Lúcifer ainda caminhava, formando uma leve toada. A face do mesmo exibia uma expressão de tristeza, algo incomum. No entanto, vagarosamente um sorriso ladino, fora crescendo, de modo amedrontador. Locomoveu-se, ainda sorridente, até o balcão, que ficava de frente a um estande de vidro. Agarrou-se uma garrafa de uísque, Glenfiddich, puxou da prateleira um copo pequeno, enchendo-o com o líquido amadeiro. O imóvel encontrava-se tão silencioso que somente o som do líquido caído sobre o corpo cristalino poderia ser ouvido, ecoando em uma balbúrdia. Movimentou-se devagar, passo por passo, deixando que seus sapatos fizessem leves estrondos em cada pisada. Levou o copo de vidro até seus lábios finos e secos, bebericando o álcool amargo, que rapidamente fez um pequeno estrago por sua garganta. O ardor soava-lhe deveras delicioso. De modo calculado, apoiou o recipiente sobre o pequeno centro. Sutilmente pôs-se a levitar, permitindo que sua estrutura interna abandonasse o chão e deitasse sobre o ar. Seus olhos achavam-se atentos. O que será que ele está pensando? Primeira briga, hein, de Cook aqui, na fanfic. Eu nunca achei que chegaria nesse ponto, né? Em segundos, o ambiente tornou-se escasso, pesado e absolutamente tudo estava congelado. A cena do anjo com asas negras, que fazia um contraste em degradê cinza, e sua feição perfeita invadiu a visão do tinhoso. Namjoon carregava uma expressão vitoriosa.
Suas roupas estavam diferentes e em suas costas existiam 2 longas espadas, uma cruzando a outra. Ora, ora, parecia que cheguei em um momento inoportuno, Lúcifer. Caminhava, devagar, em volta de Dion, criando uma atmosfera desagradável. Não seja tão humilde, Namjoon, você é sempre inoportuno. As falas simplistas e com pouca emoção não satisfizeram o demônio. Neste exato momento, você consegue enxergar que sua jornada chegou ao fim, questionou, sentindo-se superior. Um rir sacana fora emanando da garganta de Lúcifer, e tal atitude corroeu o coração invejoso do Kim em puro ódio. Detestava o deboche e a falta de respeito consigo. Não se apresse, as coisas só acabam quando terminam. Piscou-lhe um dos olhos, sorrindo de seu pleonasmo. Por fim, atirou-se seu pescoço para trás, relaxando. Será que você não cansa desta brincadeira? Inquiriu retoricamente. Namjoon sentia-se desafiado com tranquilidade que o diabo emanava, irritável. Dion havia desvencilhado-se do inferno tão bruscamente que não temia perder a moeda. Seu desejo era estar preso na terra. Eu não tenho o hábito de cansar, você me conhece. Sua voz estava inundada de desprendimento. O Kim sentia-se no poder, pelo menos uma única vez, e o almejo de proferir tudo que sempre estava engasgado poderia custar-lhe mais do que imaginava. Jamais vou entender você, ou pior, nunca irei compreender como Deus pode vê-lo como uma ameaça aos céus. Ui, provocou legal. Franzia o senho e mantinha o queixo erguido. Eu tenho um humor ácido. Melhor, entende? Além de que, Deus é muito underground. Sem mim, não existiria visibilidade para ele. Como o mocinho iria salvar a noiva, se não houvesse um vilão para tentá-la? As falas exibiam todo o seu descoco. De certo, estar flutuando quebrava toda a sua seriedade. No entanto, dava um brilho especial ao seu cinismo. Inferno! Como eu detesto você! Inferno! Como eu detesto você e este seu jeito patético de ser. Cerrou os punhos, batendo uma mão contra a outra. Namjoon carregava um antiquado rancor, que misturava-se com o pecado da inveja. Isto corroía-lhe poderosamente e estendia-se a sua obsessão pela organização do inferno, formando esta personalidade tão incoerente. Imagino que esta sua preciosa vinda para o meu humilde recinto não tenha sido para um breve desabafo. Dion mexia-se lentamente, tentando deixar seu corpo ereto. Nunca entenderia essas ladainhas que os vilões costumam fazer quando conseguem ter o bom moço em mãos. Também quase não me vejo em uma posição tão tocante, mas se é o que temos para agora, será divertido. Não continue perdendo tempo, sorriu-lhe sádico, exibindo seus dentes e mexendo seu orbicular. Enquanto a você, Hosuke, saia de trás deste balcão, consigo ver sua perna. Seu tom deixava evidente o quão desacreditado estava, totalmente abismado pela falta de inteligência alheia. A expressão de Namjoon desfez aos poucos, dando espaço para uma faceta receosa. Logo deu um passo para trás. Mano, meu Deus, o que vai acontecer, meu Deus, cara? Hosuke, não faça besteira, por favor. A expressão de Namjoon Como pode achar que é mais forte e poderoso que eu? Arqueou a sobrancelha astuto. Ligeiramente, seu corpo retornou para o chão, sem dificuldade alguma. Você veio buscar algo, Namjoon. Então venha. Pegue o que quer. Chamou-o, gesticulando com a mão. Sua feição tornou-se inebre, macabra e seus olhos estavam intensamente negros. O anjo demoníaco deu mais alguns passos, afastando-se. Por um instante, sentiu-se abalado e enraivecido é foda, né? Enraivecido ao vê-lo movimentar-se tão agilmente. Em sua fisionomia cresceu um ódio deslumbrante. Sentia a genuína raiva. Se fosse-lhe permitindo, cortaria o diabo ao meio. Tudo bem, pode ir no seu ritmo. Não tenha pressa.
Sei que esta briga não consumirá muito tempo. Afinal, vocês são como pobres baratas. Resistem a coisas violentas, mas se eu pisar em vocês, morrem. Emanou uma gargalhada gostosinha. Ao fim, seu ego era sua maior qualidade. Namjoon cerrou os dentes. A cólera sucumbiu-lhe brutalmente. Segurava seus instintos para não brulhar, enquanto Hosuke recuava pausadamente. Sentia-se imensamente arrependido, assustado e reprimido. Lúcifer, misticamente, direcionou a palma no caminho do braço direito, fazendo-o ter o corpo ameaçado para o outro lado da parede, no corredor colando-se. J-Hope sentia sua estrutura dura como gesso. Era impossível mexer-se. Eu não brigo com traidores, proferiu melancolicamente. Durante muito tempo, o diabo deu um espaço e uma confiança absurda para Hosuke. Naquele momento, arrependeu-se. No amago do demônio ajudante criou-se um remorso péssimo. A situação era das piores. Nunca quis trair Lúcifer. Tudo que fez fora em nome do bem-estar grupal jamais iria traí-lo. Acalme-se, entendo que perder um aliado tão vantajoso. Acalma-se, entendo que perder um aliado tão vantajoso que me conhece tanto não é lá um bom jeito de começar. John expôs que... Eu tô perdido já. Ah, Hosuke, por que você fez isso, velho? Por que, velho? Porque ficou nervosinho, meu. Você é louco, cara. Que absurdo. Sério, eu tô muito pasmo. Muito pasmo mesmo. Traiçoeiramente moveu-se sua destra até o bolso, agarrando sua moeda pentecostal, fazendo-a flutuar. Namjoon pôde sentir o calafrio violento. O cão arremessou a moeda para Hope, permitindo que ele pudesse agarrá-la e logo voltar à sua pose petrificada. Lúcifer, você é confiante o bastante para se auto-sabotar desta forma. Aprecio sua coragem, mas quero lembrá-lo. Sabe o que vai acontecer caso eu leve aquela moeda, não é? Utilizava uma voz fria, coberta por uma alegria discreta. Sentiu como se metade de seus problemas estivessem resolvidos-se. Não seria fácil derrotar Lúcifer, todavia sentia-se capaz disso. Deixe-me pensar. Você me prende eternamente no inferno? Inquiriu, estalando a língua sem muito interesse. Você é previsível, Kim Namjoon, concluiu. J.K. deu apenas um passo à frente e logo um anjo demoníaco tentou socar sua majestosa face. Antes disso, o cão elevou a mão com uma agilidade incomum, segurando o punho alheio sem dificuldade. Muito previsível, silabou. Ligeiramente empurrou o corpo forte do Kim, fazendo-o bater de contra a porta de madeira, gerando uma expressão dolorida e tenebrosa no mesmo. Diferente de J.K., ele era mais sensível a dores. Os olhos cálidos do demônio foram preenchidos de fúria e inimizade. Comprimiu-os, fitando tinhoso ao tempo que franziu o senho. Sem pensar duas vezes, correu na direção de Dion, empurrando-o na taipa, causando o estrondo árdeo e estábulos brutais dos ossos alheios. Com muita tribulação ergueu a estrutura, deveras pesada, do diabo, segurando-o pela gola do terno, sufocando-o. Eu vou destruí-lo, cuspiu as palavras. Namjoon sabia que uma luta com J.K. jamais seria verdadeiramente justa. Por este motivo, ele entendia que precisava buscar um ponto fraco, algo capaz de distraí-lo o suficiente para roubar a moeda e regressar para o inferno. Dion encarou o raivoso, chutando sua barriga, fazendo ir para trás, logo soltando sua gola. Pôs-se a ajeitá-la, utilizando uma sutileza e elegância nunca abandonada.
Certo, acabe comigo, não com meu terno, riu sorrateiro. Sequer houve tempo para Namjoon raciocinar a piada fora de hora. Agilmente foi atingido por um soco no queixo, quase deslocando sua mandíbula. A dor fora inimaginável. Apoiou a mão no queixo, sentindo formigar. Virou-se para o lado, cuspindo sangue. Em seu coração, a raiva reinava. Lúcifer não tinha nenhuma intenção de destruir o Kim. Para si, tudo não passava de mais um teatro, onde ele era o protagonista, que nem todos amavam. O anjo demoníaco ergueu-se, voltando para a direção do demônio. Desta vez dava para sentir sua exuberância. Ela fluía pelo ar, por todos os lados. Começou a dar violentos chutes no estômago do tinhoso, vendo-o cair de joelhos. Rapidamente, deu um pontapé nas partes baixas. Era a área mais sensível em Janku. Algo proposital, em nome do prazer. Ei, isso é jogo sujo! Proferiu arrastada. Namjoon empurrou com um pé e, sem demora, jogou-se sobre o corpo alheio, iniciando socos contínuos e ligeiros, algo totalmente paranormal. Sua ideia jamais fora a de ser contra o diabo, afinal no inferno ele tinha uma grande posição. No entanto, sem Lúcifer lá, sua autoridade tornava-se patética. O quebra-cabeça só funcionava quando todas as peças estavam juntas e isto feria seu ego, já inflamado. J.K. sentia sua face extremamente dormente, levemente dolorida. O outro parecia incansável. Precisava agir. Levantou uma de suas pernas, passando-a rapidamente pelo corpo do Kim, juntando-a com a outra. Bruscamente fechou-as, fazendo com que a estrutura alheia caísse e astutamente pôs-se a trocar as posições. Agora fora sua vez de despejar a fúria. Esmurrava Namjoon com uma brutalidade sem tamanho. Este já cuspia muito sangue e sua face tornava-se cada vez mais machucada. Agarrou pelas vestes, erguendo o corpo e logo jogou de contra a estante de vidro. Caramba, quebrando todas as bebidas e utensílios que existiam ali. O som fora devastador. A estante estilhaçou e os LEDs queimaram, deixando o ambiente ainda mais escuro. Briga sem fala no emocionante. Vamos, reage aqui, Namjoon! Provocou, sorrindo ofegante. O corpo deitado sobre os pedaços de vidro estava fraco, totalmente ensanguentado, mas ainda não havia um sorriso nos lábios. Namjoon alteou bastante debilitado, praticamente arrastando-se, exibindo toda a sua situação deplorável. Enquanto que Lúcifer permanecia intacto. A única coisa que fora evidente eram manchas de pancadas vermelhas que sumiam com rapidez. Pare de proferir tanta merda, Lúcifer. O timbre, tão desdenhado, não agradou o cão e logo sua feição vencedora perdeu o ânimo. Seus lumes percorriam as mãos de Namjoon, vendo-o levá-los para trás, puxando uma das espadas. Por um pequeno segundo apenas, o som da lâmina afiada fora ouvido. O anjo diabólico já não se sentia-se bem. Estava tonto. Seu raciocínio tornou-se lento. Toda a sua estrutura estava doendo e tudo o que sentia era medo de enfraquecer. Usou toda a força que restava-lhe para correr na direção do diabo. Este que regalou os olhos e permaneceu estático. A espada atravessou o peitoral forte, de modo tão violento que Lúcifer fora para dar... Caramba, do outro lado do cômodo, à frente de Hosuke. Namjoon cambaleou para trás, perdendo o equilíbrio, caindo sobre o chão, mas seus mirantes estavam focados em J.K. Jeon observou, com os lábios abertos, em uma expressão genuína de dor. Ajoelhou-se, devagar, ameaçando cair para frente e não demorou para acontecer. Logo, não havia forças em seu corpo e tudo o que podia fazer era desmoronar, permitindo que todo o resto da espada perfurasse seu peito. A imagem aterrorizou os dois demônios. Lúcifer! Lúcifer! Hope gritou rouco, em puro desespero. Namjoon arrastou-se para o canto da sala com os olhos arregalados. O diabo parecia não
não mais respirar. Inferno! Vociferou baixo. Não era esta sua intenção, não era matá-lo. Uma gargalhada maléfica invadiu os tímpanos de ambos, causando arrepios. Acreditou mesmo que eu iria morrer? Inquiriu retoricamente, galhofando intencionalmente. O coração de Hope estava tranquilizado. Lúcifer levantou-se, sem arrelia, puxando a longa espada de seu peito, caramba, mostrando resistência perante a dor que sentia. Não pensei que estávamos brigando para matar, ditou em um sussurro, não pensei que estávamos brigando para matar. Caminhou até o corpo exausto, fitou com repulsa, seu pé fora apoiado sobre o peitoral de Namjoon, colocando peso, arrancando-lhe o ar. J.K. sentiu uma cólera indefinível. Suas mãos tremiam e calafrios percorriam seu corpo. Jamais imaginou que Namjoon iria tentá-lo matá-lo. Segurou a espada afiada pela ponta, causando-lhe uma lesão em sua própria palma. No entanto, não havia sangue. Abaixou, ficando próximo ao rosto do Ken, passando a ponta da arma branca bem devagar. Eu vou rasgar seu rosto, sussurrou risonho, à medida que seus olhos estavam inteiramente negros. Jungkook, um grito agudo, muito distante, causou-lhe confusão. Meu Deus! Soltou a espada em uma atitude não pensada e de forma atordoada. Era a voz de Jimin. Jungkook, por favor, me ajude, ouviu mais uma vez. Um desespero tomou-lhe, não entendia o porquê. A visão do demônio fora ficando turva, lenta, e de uma hora para outra ele via Jimin. O ruivo não vestia muitas peças de roupa. À medida que chorava, incessantemente clamava por seu nome. Em sua volta existia 10 anjos perversos e, ao meio deles, Namjoon, ensanguentado e debilitado. Que isso? Ele sussurrava coisas sujas e morais, que causava uma profunda tristeza no garoto. Este que fechava os olhos, ao turno que as lágrimas escorriam sem autorização. Os anjos apertavam seus braços e pernas, enquanto Namjoon fitava-o com erotismo, o que causou nojo a Jeon. Seus olhos exibiam seus sentimentos e eles pareciam caleidoscópicos, ora vermelho, ora preto. A cabeça de Lúcifer doía e seu nariz começou a sangrar em abundância. No entanto, seu corpo congelou ao ver Namjoon com uma pequena adaga direcionada ao pescoço branquinho. Me ajude! Me ajude! A voz começou a ficar ainda mais distante, assim como a imagem distorcia-se. Não! 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 Lúcifer gritou desesperadamente, apoiando as mãos sobre a cabeça. Pela primeira vez em sua existência, sentiu-se inteiramente vulnerável. O Kim raspou o objeto laminado pelo pescoço do acobreado, causando-lhe um pequeno corte. Meu Deus, que sangrar! O que está acontecendo? Que sangrava como uma gigantesca ferida. Largue ele, seu verme! Berrou. Seus fios estavam molhados de suor. Seu corpo inteiro transpirava inexplicavelmente, à medida que seu nariz havia feito uma enorme poça de sangue. Tente imaginar o que podemos fazer com essa preciosidade, proferiu baixo. Porém, para John soou como um grito. Meus demônios não fariam isto, ergueu o queixo. Tentava elevar a voz. Isso foi o que Deus pensou quando você o traiu, refutou. Passou a adaga no abdômen de Jimin, arranhando-o até retornar para o pescoço, pressionando contra a jugular. Você tem apenas uma escolha, Lúcifer. Faça agora, ordenou sorrindo. Eu volto para o inferno. No rosto de Namjoon nunca houve uma expressão tão feliz. Mano do céu, que loucura! O que tá acontecendo? Meu Deus do céu, velho! What the fuck? Ah, eu entendi. Então, meio que capturaram Jimin de lá, né? Da casa dele. Os demônios foram lá capturar ele. Bah, que barbaridade, que loucura, cara. Tô muito ansioso para os próximos capítulos. Não esperava tudo isso. Que loucura, mano, que loucura. Mas eu tô muito feliz que estamos de volta. Tô muito ansioso pro próximo capítulo. E eu vejo vocês na próxima segunda. O que vocês acham que vai acontecer? Dessa vez, não foi o Hector que causou, né? Hector teve seu plot de causar ali. Mas quem causou foi o Namjoon e o Hosso que traiu o Jimin, o Jungkook, velho. Que absurdo.
Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado. Quem chegou até aqui, comenta. Cheguei até aqui, Roberto, hein? E comenta assim, o Diabão tá de volta aqui no canal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!